Simone Elias foi aluna do programa doutoral em História das Ciências e Educação Científica das universidades de Coimbra e Aveiro. Ela obteve o grau de doutora em 2019 e foi a primeira aluna do curso a defender sua tese. Trabalha com o tema da produção de conhecimento no Brasil durante o período colonial português. Simone escolheu o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, fundado por Dom João VI, quando mudou a capital de Portugal para o Brasil em 1808, para gravar seu depoimento. A ciência brasileira antecede a criação da sua primeira universidade. É curioso se a gente pensar que a ciência, a produção qualificada de conhecimento, acontecia no Brasil durante todo o período de dominação portuguesa. Muitos historiadores da ciência conseguiram localizar atividades científicas de qualidade sendo desenvolvidas durante todo o período de dominação. Isso é muito curioso se a gente pensar que não havia uma universidade. Nós estamos falando de uma colônia que fica a 10 mil quilômetros de distância do Império, e que conseguia desenvolver não apenas o conhecimento formalmente aprendido na academia, o que acontecia em Coimbra, mas também tinha um conhecimento técnico que viabilizava, por exemplo, que o Brasil se tornasse líder mundial da produção do açúcar no século XVI, que produzisse a riqueza que foi produzida na extração do minério e que trouxe grande riqueza para o Império. Então, nós estamos falando de um conhecimento que existia, um conhecimento técnico de qualidade e que já existia no Brasil durante todo o período colonial. Para falarmos da formação dessa inteligência luso-brasileira, é importante observarmos um pouco o processo de colonização portuguesa. Estamos falando da sua precedência na ciência naval, que viabilizou que chegasse até onde chegou. Aliás, uma coisa muito curiosa, as caravelas ficaram associadas de alguma forma ao conhecimento. Se a gente olhar o frontispício de vários livros importantes na história da ciência, nós vamos encontrar algumas caravelas. Esse conhecimento luso fez com que um novo universo se abrisse. Mas dentro desse processo de colonização, algumas características foram muito marcantes. A centralização do poder que ficava na mão da coroa e que ficava sediada em Portugal, o sistema de comunicação entre todo o império que fluía muito bem com a sua representatividade local que ele deixava nas colônias e, acima de tudo, um grande controle sobre o processo de enriquecimento intelectual dos seus colonos. Boaventura de Souza Santos tem um trabalho muito interessante em que ele diz que as fronteiras do conhecimento, na verdade, a ausência do conhecimento, dividiu o mundo, de forma muito clara. Aliás, fronteiras usadas até hoje, para que a gente identifique quem tem poder e quem não tem poder. E dentro do Império Lusitano, isso não foi diferente. Foi negada a sua maior colônia, o Brasil, que, aliás, chega hoje a ter 100 vezes o tamanho do território português, foi negado ao Brasil estabelecer aqui um ensino de qualidade. As missões religiosas cumpriram parte desse papel, especialmente os jesuítas, que conseguiram já em 1580 ter seus colégios estabelecidos e alguns deles com qualidade, inclusive, se falarmos do Colégio da Bahia, com qualidade para produzir mestres e doutores, que obviamente não podiam adquirir o seu título no Brasil, tinham que ir para a Universidade de Coimbra, que era a única universidade no Império na época, para que o seu curso fosse validado por 2 anos e então saíssem de lá. Mas, de qualquer forma, diversas iniciativas, a historiografia nos mostra mais de uma dezena de iniciativas, foram tentadas no sentido de solicitar uma universidade na colônia portuguesa na América.
Em 1570, a primeira carta já parte para lá e recebe uma resposta negativa. Em 1670, né, nós localizamos um documento muito interessante que vale a pena ser listado. Dentre essas tantas tentativas de se estabelecer uma universidade no Brasil, o procurador do Brasil manda mais uma tentativa para a coroa e explica que é necessário ter uma universidade aqui, porque a gente precisa qualificar esse povo nascido nessa colônia para que pudesse lidar melhor com seus pastos, que pudesse construir melhor, trabalhar melhor a sua terra, que pudesse oferecer mais riquezas. E esse procurador, o pedido do procurador é entregue ao conselho, que é a mesa de consciência e ordens lusitano, que consulta o então reitor da Universidade de Coimbra. O mais interessante é que a resposta do reitor da Universidade de Coimbra, que é o berço da formação intelectual de todo o império, ele responde dizendo o seguinte, que se os portugueses nascidos no Brasil estariam na colônia sem cuidar dos seus campos, uma universidade serviria para quê? Poderia distraí-los da sua missão principal, que já não era cumprida com eficiência. Então, essa foi uma das respostas que na verdade, embasavam esse pensamento, né? Não havia interesse pela coroa que houvesse uma formação intelectual adequada para os seus colonos. Dentro da sua estratégia de dominação, é uma estratégia que foi absolutamente exitosa. Mesmo assim, é interessante a gente pensar que em 1580, o primeiro luso brasileiro atravessa o Atlântico para estudar na Universidade de Coimbra. Em 1590, nós já tínhamos o primeiro mestre luso brasileiro. 1650, a gente já tinha professor luso-brasileiro sendo lente na Universidade de Coimbra. E logo depois, o primeiro doutor luso-brasileiro recebe o seu título na Universidade de Coimbra. Foram mais de 2.000 luso-brasileiros que atravessaram o Atlântico entre o final dos 1500 até 1823. Mas, na verdade, a grande estratégia que impediu que essa inteligência acadêmica viesse e aportasse no Brasil para transformar a realidade educacional no Brasil foi uma estratégia muito simples de colocar a elite intelectual luso-brasileira a serviço da coroa. Então, bons salários eram pagos, né? Pessoas, por exemplo, como Zé Bonifácio, brilhante na mineralogia, recebeu de presente da coroa 10 anos de viagem e estágios pela Europa. Então, nós tínhamos uma elite intelectual e isso nos faz pensar por que não conseguimos, né? Por que não conseguimos transformar essa realidade do Brasil colônia, formando uma inteligência acadêmica aqui? Essa é a grande questão e que nos mobilizou a fazer esse trabalho. Ouvimos com muita frequência uma frase de que fomos colonizados pelo que havia de pior em Portugal, que veio para cá pela lei do degredo, o que é uma mentira, né? O degredo na época, os degredados, eram pessoas que não compactuavam com a coroa e que eram mandados para a colônia como punição. Então, na verdade, eu gosto muito de pensar que fomos colonizados por aqueles que questionavam, por aqueles que desde cedo olhavam para o sistema e questionavam o sistema, e que foram mandados para cá e aqui construíram com suas mãos, edificaram com suas dúvidas, com suas perguntas e desenvolveram uma ciência única. Essa é a ciência brasileira, é sobre ela que eu gostaria de continuar pesquisando. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.